Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao fogo estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. aleluia. Uma água que jorra. Essa água jorra sem fim. Possamos buscar em outras fontes que não seja a fonte da vida eterna. Não precisa ele aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Tu és, Senhor, quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. aleluia. Esperando mais um pouquinho aí, para ver se tem alguém online. Já estaremos começando a nossa live, nosso bate-papo, né, irmão? Isso não é uma pregação, isso é mais uma comunhão. O Senhor tem me curado, aleluia. E através dessas ministrações, né, desse período que a gente passa na comunhão, tem buscado bálsamo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Ter comunhão com os irmãos é muito bom. Temos irmão no Rio de Janeiro, irmão na Angola, na África, no Afeganistão, né? A gente tem, graças ao Senhor, né, para a honra e glória dele, o nosso canal, a nossa página Conectados aos Céus através da Palavra, ela hoje está com 1.770 inscrito, né, no Face, e nós temos uma faixa de 1.400 seguidores, e tem sido canal de bênção, né, irmãos? E louvado seja o Senhor por essa tarde, conectados aos céus através da palavra. E nós vamos nós estamos gravando aqui no Face, né? Que eu já aproveito e já faço uma coisa só, e depois essa nossa live, essa nossa comunhão, ela vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube, tá bom? E eu te peço para você se inscrever, né? E nos ajudar
a estar publicando mais conteúdos que possa conectar mais pessoas ao reino, né? Através desse canal, e que possamos ser, como o Senhor disse para Abraão, ser tu uma bênção. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria estar, irmãos, compartilhando aqui com os irmãos, aqui uma palavra que se encontra em Provérbios, né? Que vai ser o tema da nossa comunhão nessa tarde. Dois projetos engavetados, né? Mas eu encorajo a você e desengavetar os teus projetos e os teus planos. É uma vez que Deus fez promessa para nós. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele fala, Ele cumpre. Então, irmãos, se Deus tem promessa na tua vida, ela vai se cumprir. Amém? Então, alinha os teus projetos, os teus propósitos, nivela eles, e que eles possam estar nivelados e alinhados, né, aos céus, que eles possam estar na perfeita sintonia com os céus, porque nem tudo aquilo que a terra está aplaudindo, Deus está aprovando, tá? Então vamos ler a nossa comunhão, a nossa palavra, a porção da nossa comunhão nessa tarde, que se encontra em Provérbios, capítulo 16, do 1 até o 3, tá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu venha nos iluminar, que o Senhor venha ter total liberdade nessa tarde, que Teu Espírito Santo, de fato e de verdade, ó Deus, possa estar nos convencendo do pecado, do juízo e da Tua justiça. Que o Senhor possa nessa tarde encontrar lugar em nós, encontrar lugar para que nós possamos ter comunhão com o Senhor. E a nossa comunhão, ela possa se estender para com os nossos irmãos. Mas queremos primeiramente ter comunhão contigo. Fale conosco e nos abençoa, no nome santo de Jesus. Amém? Deixa eu botar um fundo musical aqui para nós, né, enquanto é isso. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde é acerca dos planos, né, dos projetos, né, dos projetos que todos nós temos, né, todos nós temos sonhos, temos projetos, uns já conseguimos realizar, outros não fazemos, alguns nós desistimos, né, mas eu quero, como a nossa base é a Bíblia, né, a Bíblia fala que no coração do homem, o homem traça os planos, né? Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então, todos os nossos projetos que brotam no nosso coração, né? E o nosso coração pode fazer planos, né? Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Bem como todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, né? Às vezes todos os nossos caminhos são puros aos nossos olhos. Mas a Bíblia diz também que mais o Senhor pesa o espírito. Então, ele fala, confia no Senhor, né? As tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, todo plano, todo propósito, para ele lograr êxito, para ser estabelecido, primeiramente ele precisa ser, ele nasce no nosso coração, né? Ele brota no nosso coração, mas ele precisa também brotar no coração de Deus, estar alinhado com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? E a Bíblia, ela fala, né, e é sobre essa tarde nós vamos estar vendo desses dois planos, né? Deus tem um plano, né? Todos nós bem já sabemos o plano de Deus, né? Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu o homem como centro da sua criação.
e na sua presciência ele sabia que esse homem cairia, então ele proveu dentro desse plano, né, o plano da redenção, o plano da salvação, o plano da filiação, né, um plano de Deus que é um plano infalível, que a Bíblia diz que ninguém pode frustrar os planos do Senhor, e nem Satanás pode frustrar. Então, se você tem algum plano que foi frustrado, se você tem algum projeto que talvez você esteja foi entristecido, né? Talvez não aconteceu no teu tempo, eu quero dizer para você que no tempo de Deus as coisas acontecem, né? A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que Deus estabeleceu um tempo para todo o propósito debaixo da terra. Então, todo o propósito, né? Muitas pessoas confundem esse versículo, diz que tem tempo para todas as coisas, mas ela fala todo o propósito debaixo dos céus. E eu louvo ao Senhor porque nós fomos inseridos dentro desse plano dele, desse propósito dele, né? E esse plano de Deus, ele nos alcançou. Então o fato é que nós estamos aqui hoje é um plano terreno, é o plano do homem, é o plano que brota no coração do homem. O sonho que brota no coração do homem, que nós vamos ver, era para engrandecer o seu nome, era para engrandecê-los, era para que tornasse o nome deles célebres. E você já deve ter pego a senha aí, né? Aleluia! Que nós vamos estar falando de Babel e de Betel, né? E a Bíblia, ela nos fala de dois episódios interessantíssimos no início da humanidade que mostra algo comum entre si, né? Aqui eu já começo a nossa live, né? O primeiro foi a Torre de Babel, né? Uma torre que os homens construíram para tentar alcançar os céus, né? E segundo fala a experiência e o segundo plano, né? Fala da experiência de Jacó, quando Deus abriu a sua visão espiritual para que ele pudesse ver uma escada que descia do céu bem para a terra. Então nós temos aí, quantas vezes nós passamos por cima disso, né, irmãos? Então nós temos aí bem claro assim para nós dois planos. O primeiro, que brotou no coração do homem, né? O segundo, embora tenha brotado no coração do homem também, né, que Jacó ele foge, né, porque ele deseja o direito da primogenitura que era do seu irmão Esaú, mas por alguma providência divina, né, Deus permite que Jacó ele tenha um sonho, né, e Jacó, nesse sonho, ele se depara com uma grande escada, né? Já começou a ver por aí, irmãos? Uma torre, né? Construída assim pelos homens, que mais tarde ela vai ser confundida e essa edificação ela para. E aqui Deus mostra a Jacó, quando ele deita a sua cabeça no travesseiro, né? Nunca vi ninguém sonhar, nunca vi ninguém sonhar num travesseiro. Quer dizer, quando Deus está no negócio, até a pedra serve para um travesseiro e você dorme o teu sono tranquilo e tem sonhos de Deus, né? Aleluia! Se tiver alguém comigo aí, diz amém, né? E não me deixa sozinho aqui não, tá, irmãos? Então, Jacó ele começa a perceber, né, que os anjos subiam e desciam. Nós vamos ver isso mais adiante, que os anjos subiam e desciam, né, naquela escada. E interessante saber que aqueles anjos, irmãos, que subiam e desciam, na minha concepção primária, eram os mesmos anjos, né? Porque a escada só dá para um, então você sobe e você desce, né? Mas na minha concepção primária eram os mesmos anjos, não, mas eram anjos bem diferentes. E por quê? Justamente porque Deus estava mudando, né, a patente, estava dando uma outra patente sobre Jacó. Então os anjos desciam e subiam sobre a cabeça bem de Jacó, porque Jacó ele estava se preparando para entrar, né, em outro território, em outro ambiente.
E os anjos, irmãos, e anjos só obedecem a território. Então Jacó estava em Berseba, mas Jacó estava indo para Padã Arã, né? E naquela visão, ele teve uma visão de um lugar no mesmo lugar, porque quando ele acorda, ele fala: quão temível é esse lugar, a casa de Deus. Então aquilo que ele pensava que era o local que ele deitou, botou uma pedra, fez como travesseiro, e quando ele tem essa visão, essa revelação, né, ele vê que é ali, quando ele acorda, ele vê que ali era a casa de Deus, porque ele viu os anjos subindo e descendo, não só aumentando a sua patente, não só elevando o nível espiritual de Jacó, não só fortalecendo Jacó para as empreitadas que Jacó iria, para os territórios que Jacó iriam caminhar. Então Deus, ele na sua soberania, ele mostrou para Jacó que os céus, ele tem uma interface com a terra, que o céu se conecta, que o céu governa, que o céu controla, que o céu dá destino para as coisas terrenas. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Voltando à questão da torre, sobre a Torre de Babel, nós sabemos que os descendentes de Noé, né, que se multiplicaram depois o dilúvio, né, eles planejaram edificar uma torre, talvez com medo de um outro dilúvio, né, e as águas não chegassem ao seu alcance, né, a qual essa torre seria grandiosa, de uma grandiosa estrutura, que lhes concederia uma certa vantagem de se colocar em posição de importância diante dos outros homens e até mesmo diante de Deus. Então tu vê que o projeto da torre, iniciada por Nimrod, o caçador, o homem valente diante do Senhor, né? Ele é um cara que ele tem um projeto muito grande. E ele, por ser um grande líder, ele consegue, de uma forma bem clara, ele consegue deixar claro o plano que ele queria. Então ele conquista, né? Ele conquista os seus adeptos, ele conquista pessoas, e mais pessoas iam sendo subordinadas a ele, de modo que ele foi crescendo, foi se elevando. Então esse projeto realmente era um projeto para a época, um projeto muito eficaz assim para a época, porque, irmãos, pensa comigo, naquela época, você construir uma torre, você ter uma intenção de chegar ao topo dos céus, lógico, né, humanamente falando, né, ninguém chegaria até lá, né, mas era um projeto grande, era um projeto grande, era um plano grande, né, e o propósito do empreendimento, ele era duplo, que primeiro, eles queriam estar unidos, né, em um grupo sólido, de modo que seriam poderosos na terra, entendeu? É uma nata, né? É aquele grupinho, aquele grupo seleto, até mesmo, e isso tudo até mesmo sem a ajuda de Deus. Eles diziam para que nós não sejamos espalhados, né? Para que nós não sejamos espalhados. Por quê, irmãos? Porque a intenção deles estava bem clara, né? E só que o que eles não esperavam, né, é que Deus ele entendesse, ele visse, né? Porque os olhos de Deus percorrem por toda a terra, né? E Deus, ele viu qual era a intenção, para que era, qual era o motivo daquela construção. Eu imagino Deus, né, ali vendo o que esses camaradas estão fazendo, né? Qual é a intenção. Mas uma coisa chamou a atenção de Deus, né? Que eles eram unânimes, que eles tinham unanimidade naquilo que eles faziam. Então Deus falou, Deus havia falado, né, que não há restrições mais para o homem, uma vez que eles são uma vez que eles estão, irmãos. Isso mostra que eles já tinham entre eles uma aliança, né? Eles já tinham uma aliança.
Só que o que acontece? Deus ele entendeu, né, o espírito daquela construção. Deus ele entendeu a motivação, e nós precisamos ver o que está por detrás, né? Qual é a fonte quando se comete um crime, né? Qual é a motivação daquele crime? Quando tem um evento, qual é o porquê, né? Então sempre por detrás tem sempre uma motivação, né? Então nós precisamos estar no espírito para nós podermos detectar a fonte de todas as coisas. Então Deus ele entendeu a motivação, né? Ele entendeu o espírito da coisa que estava sendo feita, né? E os planos egoístas daquele povo rebelde. Então aquilo ali era um ato de rebelião quanto ao seu Criador, né? Então Deus, o que ele faz? Deus ele interveio providenciando que ninguém se entendesse mais, né? Então a concessão ali, Deus ele confunde, né? Ele confunde a linguagem deles, e essa concessão do dom de língua no Pentecostes de Atos 2:5, do 5 ao 11, ela pode ser bem aceito como um reverso da confusão da língua em Babilônia. Amém, meus irmãos? Até aí está tudo certo? Então, irmãos, já que nós falamos de provérbios, e o nosso assunto aqui são os planos, né? Os propósitos, os nossos planos, como podemos descobrir quais são os planos de Deus e quais são os planos do nosso coração? Muitas das vezes a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Ligeiramente corrupto. Quem o conhecerá? Deus, né? Então, mas como humanamente podemos descobrir quais são os planos de Deus e quais são os planos do nosso coração? Aí tem uma interrogação, né? Então, irmãos, como vimos, né, na história da Torre de Babel, os projetos, olha só, irmãos, os projetos e os sonhos que partem do coração do homem buscam engrandecer os seus próprios nomes. Não era essa a intenção deles, tornar célebre o nome deles, né? Enquanto os planos dos céus buscam engrandecer somente a Deus. Então, no plano de Deus, ele veio até nós para nos resgatar do nosso pecado, né? E quando ele faz o homem, qual é a finalidade? Qual é a nossa finalidade? É para a glória de Deus, é para glorificar Deus, para engrandecer o nome de Deus, né? E eu espero que você, com o seu viver, com a sua vida, né, você possa estar engrandecendo o nome de Deus. E não é errado fazermos planos, não é errado nós planejarmos, né? Embora a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor, mas nós, como os seres humanos, né, vivemos um mundo sistematizado que nós precisamos fazer planos, né? E isso não é errado. Nós elaborarmos o nosso plano, nós daqui a pouco a gente vai planejar o que vai comer, depois tu vai tomar banho, tu vai planejar o que tu vai vestir, amanhã o que tu vai fazer, se Deus permitir que chegue o amanhece para nós. Então todos os dias planejados, Alex, então todos os dias nós planejamos diversas coisas, como eu acabei de falar, né? Mas existe a possibilidade ainda de entregar as principais decisões da sua vida nas mãos de Deus ou não. Então, olha só, os planos que estão aqui dentro de mim, né? Existe uma grande possibilidade de eu entregá-los ou não na mão de Deus, né? É aquela questão de quando nós queremos uma coisa, quando nós oramos, jejuamos, buscamos o Senhor em prol de algo, né? Senhor, faça aí, mas a gente sabe que Deus tem uma vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas lá no fundinho, né, irmão, nós queremos que a nossa vontade, a nossa oração seja feita tudo no nosso tempo, porque nós somos imediatistas, né? Então, nós podemos tirar lições, né, desses episódios, podemos aprender mais sobre isso. Nós vamos falar, né? Nós podemos aprender mais sobre isso no episódio de Jacó em Betel, né, que eu acabei de falar. Ele dormia com a cabeça apoiada em uma pedra,
né, que pode apontar para descansarmos em Cristo, que é a nossa rocha. Olha só, então eu creio, confabulando aqui, concatenando aqui comigo mesmo, né? Eu creio que Jacó, ele pega aquela pedra aponta para Cristo, simboliza Cristo, a rocha, né? E quando ele deita a cabecinha ali, quando ele descansa, e a Bíblia fala que o meus amados, Deus dá enquanto dorme. Então o Senhor deu sonhos, né? O Senhor deu uma revelação. O Senhor pôde mostrar para Jacó, né, o planejamento que Deus tinha para a vida de Jacó. Depois nós vamos transitar ali pela Bíblia e nós vamos ver o que Deus fala bem para Jacó. Ele faz Jacó se lembrar das promessas que ele tinha feito a Abraão, né? a Abraão. Então podemos aprender sobre isso com Jacó, né? Que quando ele dormia com a cabeça na pedra, essa cabeça aponta para Cristo, que é a nossa rocha, da qual nós estamos fundamentados, né? Nessa noite ele recebeu uma honrosa e especial comunicação de Deus, ó, a escada, né? Uma visão com anjos subindo, se o anjo está subindo, que estava aqui na terra, né? Ele estava subindo, mas tinha anjos também descendo. Até diz aí, dá glória aqui, que dá glória para o céu, não é que é? Dá glória aqui, que não, um negócio desse aí, né? Então nessa noite esplendorosa, que ele cansado, fugindo, né, da perseguição do seu irmão, né? Ele aconselhado por seu pai, ele chega até Berseba, mas o caminho dele é chegar em Padã Arã, né? E ali ele recebe essa visita, essa visão, né? E aí essa grande revelação, e ali ele vê os anjos subindo e descendo, né? Uma escada que ia da terra para os céus, né? Qual foi a oração que Jesus fez? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A escada ela apontava da terra para o céu. Ó, aí tem alguma coisa. Aí ele tomou conhecimento de que na realidade há uma comunicação entre os céus e a terra, né? Há um diálogo, né? Há um diálogo entre os céus e a terra, né? Há uma ordenância, há uma decência, há uma ordem pré-estabelecida do céu com direção à terra, porque eu sempre torno a falar, é os céus que governam a terra, né? E muitas coisas que a terra está aplaudindo, os céus não está aprovando. Vamos lá. Ele reconheceu que naquele lugar Deus era real, né? Naquela situação Deus era real e estava ao seu lado, e que Deus iria guiar sua vida com os planos do céu. Aleluia! O plano terreno dele foi roubar o direito de primogenitura do seu irmão, né? Mas Deus tinha um plano para ele, né? Quando Deus dá essa visão, quando Jacó descansa, quando Jacó ele descansa em Cristo, que aponta bem para a rocha. Eu te digo, irmão, se você descansar em Cristo, se você deixar Cristo, a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade é o excesso de presente, o excesso bem de futuro, né? Mas se você lançar sobre ele toda a ansiedade, ele tem cuidado de vós. Aí o plano dele vai ser claro, vai ser clarificar na sua vida, porque o plano dos céus, irmãos, ele é 1000 vezes superior ao plano terreno. Deus disse para Jacó tudo que ele tinha planejado para a vida dele. Não foi por menos que Jacó exclamou, né? O Senhor está nesse lugar, aleluia. Tem alguém comigo aí, irmãos? O Senhor está nesse lugar. Quão temível, quer dizer, quão pavoroso é este lugar. A voz, né? E as palavras de esperança e a presença real de Deus, né? Levaram-no a adorar com admiração e com submissão. Poxa, por quê? O que Jacó faz logo em seguida? Ele pega aquela pedra, deita azeite, né?
e ele unge aquele lugar, e ele fala, aquele lugar que outrora era a cidade de luz, agora ela é a casa de Deus. Aleluia, irmão. Somente algo do céu, somente algo vindo da parte de Deus pode nos dar essa visão, essa revelação, né? E por causa de que eu estou falando sobre Betel, mas vou chegar lá em Babel, né? Porque, irmãos, tudo começa com os céus, irmão, tudo começa lá em cima, tudo começa lá no coração de Deus, tudo tem início no coração de Deus, e ele chamou o lugar de Betel, casa de Deus, né? Pois Deus estava ali. Aleluia, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Não é isso, irmãos? Então, para tornar aquela experiência inesquecível, ele levantou ali uma coluna de pedra. Ele dormiu numa pedra, mas quando ele acorda, depois da revelação, ele faz uma coluna de pedra, para indicar que aquele lugar era um local santo, né? Um santuário onde seria possível desfrutar da íntima comunhão com Deus. Todo lugar da aparição de Deus é santo. Lembra do episódio de Moisés, quando Moisés viu a sarça se queimando ali naquele fogo, naquele episódio da sarça? Moisés, ele é atraído, né? E a voz que te chama é a mesma a voz que te impressiona, a visão que te chama é a visão que te impressiona. Então, quando ele chega até ali, Deus fala: Moisés, opa, para aí, Moisés, desata a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. E Jacó teve essa mesma sensação, né? Quando ele acordou daquele sonho, ele pega aquelas pedras, faz uma coluna, e ele deita azeite, e ele fala que ali é a casa de Deus, porque a casa de Deus é o local de comunhão. E eu não me refiro ao edifício, mas nós somos a casa, nós somos o local de habitação de Deus, onde Deus habita em nós. Nós somos a Betel de Deus, onde nós podemos ter comunhão com Deus no nosso espírito. Aleluia! Veja que a revelação do propósito de Deus para nós vem do alto. E isso ocorre quando estamos na sua presença. Aleluia! Irmãos, vou repetir para você escrever isso aí, né? A revelação dos propósitos de Deus em nós vem do alto. Todo o propósito de Deus na tua vida vem do alto. E isso só ocorre, a revelação só ocorre quando você está na presença de Deus. Aleluia! Se tem alguém comigo aí, diz amém. Aleluia! Os planos de Deus, eles geram em nós. Quando os planos é de Deus, ele gera em nós uma outra expectativa. Ele gera em nós o desejo de engrandecê-lo. Não é para você se engrandecer, não é para mim engrandecer, mas para engrandecer o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que tem um controle absoluto de todas as coisas, aquele que diz que todas as coisas estão cooperando nesse exato momento para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que estão inseridos dentro do seu plano eterno, irmãos. Isso é maravilhoso, poder você desfrutar da presença de Deus, saber que os planos de Deus, ele precisa gerar em nós esse desejo de engrandecê-lo. Irmão, você deve engrandecê-lo com o teu trabalho, com a tua casa, com o seu carro, com as suas atividades, com o teu testemunho, com a tua vida. Irmão, tudo isso, irmão, é para engrandecer o nome do Senhor e andar na intimidade com Ele, sempre, ter sempre a intimidade com Ele. A partir daquele momento em diante ali, eu creio que Jacó não era só apenas mais um fujão, mas ele era alguém que ganhou uma revelação, alguém que ganhou um norte. E a palavra de Deus, ela vai vir sempre apontar um norte, ela vai vir sempre apontar uma direção. Então não tem indivíduo perdido, né? Quando ele tem a bússola da palavra. Quando ele tem a bússola da palavra, ele sabe aonde vai, ele tem um direcionamento, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. Aleluia! A escada
né? Ela apontava para o fato de que Deus tinha um caminho de comunicação entre os céus e a terra. Irmãos, nada está passando batido, irmãos. A Bíblia fala que os olhos de Deus percorrem toda a terra. A Bíblia fala lá quando os filhos de Deus vai se reunir ali, quem aparece? Satanás também, ele vai no meio. E o que Deus fala para ele? Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, né? Então ali tu vê, irmãos, tu vê que os filhos de Deus, eles vão na intenção de adorar, de engrandecer a Deus, mas Satanás também vem contrapartida. Satanás também sempre aparece em cena, né, irmãos? Para tornar o nome do homem, para não deixar que a glória seja de Deus, para não deixar que o louvor seja de Deus, que a adoração vá para Deus, né? E essa escada, né, voltando aqui, ela apontava para o fato, mostrando para Jacó, ó Jacó, nós estamos nos comunicando, o céu está se comunicando com a terra, né? O céu está conectado à terra, ó, conectados aí, né? O céu está sempre conectado à terra, por isso que o Senhor Jesus disse, tudo quanto ligarmos aqui na terra, será ligado aí nos céus, mas acerca de qualquer coisa, porque há uma comunicação, né? Há os anjos subindo e descendo. E o que são anjos, irmãos? E o que são anjos, né? Os anjos, eles são os nossos ministradores, aqueles que trazem a nossa bênção, aquele que traz que nos ajuda nas nossas lutas, que nos fortalece o nosso espírito, que nos coloca de pé, né? Então os anjos, eles são aqueles que são enviados por Deus para nos guardar. Aleluia! Quando Jesus abriu o caminho bem para o céu, né? Através do véu que rasgou de alto a baixo, né? O Espírito Santo foi derramado, e a partir desse momento nós podemos entrar na presença de Deus, e os mistérios de Deus aí são revelados ao nosso espírito. Aleluia! E aos poucos nós vamos conhecendo os planos do Espírito Santo de Deus bem para nós. Aleluia! Como é maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso saber que Deus planejou, que Deus não é um Deus sem planejamento, né? Então eu te encorajo, irmãos, traça os seus planejamentos, traça os seus planos, não viva de qualquer maneira. Olha como Deus é tão organizado, né? Na criação, logo na criação do mundo, nós já podemos ver Deus já trabalhando, né? Meu pai trabalha até agora e eu também. Nós podemos ver ali que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, né? Mas o Espírito Santo de Deus começava a pairar sobre a face do abismo, e quando o Espírito Santo começou a pairar, aí que depois veio a palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. E o que ele fez? Separação de luz com as trevas. Então Deus, ele começa a organizar. Irmão, seja organizado na sua vida, nas suas finanças, seja organizado no seu dia a dia, organize o seu dia a dia, porque você serve a um Deus organizado. Planeje sim, faça planos, irmão, faça planos para 20, para 30 anos, não independente se você vai morrer antes ou não, mas faça plano. Se eles estiverem de acordo com os oráculos de Deus, irmãos, ele vai se cumprir, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aí parafrasear muito entre Betel. Por isso que é bom a gente começar pela coisa que é boa, né? Começar o dia já engrandecendo o Senhor. Por isso eu comecei por Betel, mostrando a visão de Betel, porque quando você tem a visão de Betel, irmão, tudo passa a ser Babel. Quando você tem a visão de Betel, tudo vai ser Babel, tudo não vai ter mais sentido, tudo vai ser confusão, né? E Deus não é Deus de confusão. Por isso que nós temos a mente de Cristo, a mente esclarecida. Por isso que nós somos alguém cujo Espírito Santo habita dentro de nós. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, há direcionamento, há direção para nós. Amém, irmãos? E o que é Betel? Betel, aleluia, Betel é a resposta para Babel, né? Nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver mais adiante
que Betel sempre será a resposta para Babel. Babel são os projetos que nascem da terra vem para o céu. Né? Babel são os projetos terrenos que queiram alcançar o que é celestial. Nunca vai alcançar, irmãos, porque o homem natural não pode agradar a Deus, o homem terreno não pode agradar a Deus. A Bíblia fala que sangue e carne não herdarão o reino dos céus, irmãos. Então isso é Babel. Todo projeto que nasce da terra para o céu é Babel. Todo projeto que nasce do coração do homem sem Deus é Babel, né? E Betel é o projeto que nasce do céu e vem para a terra. Aleluia! Betel é o projeto que nasce do céu, mas não fica no céu, ele vem para a terra. Aleluia! Tu já imaginou se Deus ficasse somente lá no céu? Se Jesus que estava à destra do Pai, se Jesus que estava dentro do Pai, né, ficasse só lá no esplendor da sua glória, ele não se encarnasse, né? A pessoa, se o verbo não se tornasse carne, então quando o verbo torna-se carne, é o céu descendo à terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E qual é a diferença de Babel e Betel, né? Babel é o projeto terreno, tem prazo de validade. Todo Babel tem prazo de validade. Babel começou a sendo construída por Nimrod. Eles construíram, Deus foi deixando, mas chegou o tempo da validade. Deus veio e confundiu a língua deles e caiu e cessou a construção, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E todo projeto terreno ele tem prazo de validade, mas Betel não. Betel não tem prazo de validade, porque Betel ele nasce na minha alma, ele nasce no meu espírito, ele nasce no coração de Deus. Então Betel nasceu no coração de Deus, né? A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus ele já proveu para nós a nossa redenção através de um cordeiro. Então já havia um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é Betel, é quando algo nasce no coração de Deus, né? Babel era uma ideia, era um projeto até inteligente, né? Babel era um projeto até inteligente, era um super de um projeto elaborado um cara que tinha um planejamento muito grande, que era o tal de Nimrod, né? Um exímio caçador. Mas uma ideia inteligente, irmãos, não significa que ela tenha a aprovação de Deus. Pega essa aí, irmãos, né? Uma ideia inteligente não significa que ela tenha a aprovação de Deus. Lembra que eu falei? Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Então nem toda ideia que brota no teu coração enganoso, ele precisa estar aliado ao coração de Deus. Senhor, eu vou comprar um carro. Senhor, eu vou trocar de carro. Senhor, eu vou comprar uma casa. Senhor, essa é a tua vontade. Senhor, me dá sinal, me mostra. Senhor, a facilidade, não deixa que eu venha sofrer perdas, danos nesse meu projeto. Senhor, eu apresento esse projeto a Ti, né, irmãos? Então, é isso aí. O projeto, por mais inteligente que seja, irmãos, ele precisa estar alinhado aos céus. Se ele não tiver a aprovação de Deus, ele não vai adiante, tá? Mas quando é Betel, é Deus que sustenta todas as coisas. Aleluia! Aquela visão vai crescendo, porque é Deus que sustenta. Lembra da Shekinah? A Shekinah, o que era a Shekinah? A Shekinah era uma nuvem, era apenas uma nuvem, né? Só que o vento no deserto, né? Aquela grande nuvem que guiava o povo de Israel, só que o vento bem do deserto sempre foi tempestuoso e muito forte, né? Mas mesmo com toda a sua força, né, que ele vinha contra a nuvem, ela ficava ali, intacta, porque nada pode parar o mover de Deus. Aleluia, irmãos. Pega isso aí, irmão, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Está comigo aí? Diga amém, irmãos. Digita amém aí, tá? Então vamos lá, irmãos. Abraão, interessante, né? Antes de entrar aqui na Abraão, tu vê que em Gênesis 11 você vê o episódio da Torre de Babel, né?
em Gênesis 12, tu vê o chamado de Abraão, e nós vamos chegar lá, para tu ver o que é terreno e o que é celestial, o que vem de Deus e o que vem do coração do homem, tá? Então Abraão, ele vivia, ele não vivia longe de Babilônia, né? A cidade em volta da torre inacabada de Babel, tá? E Abraão não vivia longe assim dali. Então Abraão, quem é Abraão? Abraão, ele era conhecido como patriarca de Israel, o pai da fé, o amigo de Deus. Olha só, irmão, quanta coisa boa, né? Que Abraão tinha, quanto reconhecimento. Ele era o patriarca, não só o patriarca, o pai da fé, não só o pai da fé, mas Abraão era o amigo de Deus, o homem que teve a coragem de oferecer o próprio filho em sacrifício, né, ao Senhor. O capítulo 12 de Gênesis, agora eu vou entrar aqui, né? O capítulo 12 de Gênesis é um texto essencial no contexto das Escrituras. Contém informações sobre o plano de Deus para o seu povo ao longo bem da história, né? Ao longo de toda a história bem de Israel. Então, a história do povo de Israel começa, né, ali em Gênesis capítulo 12. Então, o que é? Deus chamou um homem e a sua esposa, e através desse casal formou um povo, através do qual viria o nosso Messias, né? O nosso Messias, o Salvador da humanidade, né? E por meio deles toda a família da terra seria abençoada, né? São abençoada. Então, olha o plano. Deus chama Abraão, Gênesis 12, versículo 1, né? Deus chama Abraão: sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Então, irmãos, Deus já estava mostrando a Abraão o seu plano. E qual era o plano? Desse casal, Deus ter uma nação, e dessa nação viria o Yeshua HaMashiach, o Messias, o esperado, o esperado, o adorado de todas as nações, né? A mensagem de Deus para Abraão, aleluia, deve ter sido clara e convincente. Com certeza, irmão. Porque ninguém vai abandonar sua casa, sair do meio da sua família, do meio da sua parentela, largar todas as suas coisas e sair simplesmente. Então foi uma mensagem convincente, irmãos. E hoje eu te falo, nós estamos carentes de mensagem convincente, né? Vou abrir um parênteses aqui. Nós estamos carentes, há uma carência na igreja de mensagem convincente, de mensagem que vai transformar o pecador, que vai converter o pecador, que vai transformar vidas, né? Porque é muito fácil você ver, o Moisés governando lá o Egito, né? Sendo um faraó, mas você não vê um Moisés num bebê quando ele está num rio. É muito fácil você ver um José lá governando o Egito, né? Mas você não vê quando ele foi lançado ali naquele poço pelos seus irmãos. Então, irmãos, hoje a igreja carece dessas mensagens. A mensagem que vai transformar a prostituta numa missionária, a mensagem que vai transformar um traficante num pastor, a mensagem que vai transformar, que vai levantar o caído, que vai colocar o caído em pé, que vai sustentar, que vai garantir a essa pessoa a vida eterna. Então, irmãos, e essa mensagem de Deus para Abraão foi uma mensagem convincente, da mesma forma como Deus falou para Noé, né? Da mesma forma como Deus deve ter falado assim para Noé, né? Noé, vou mandar o dilúvio sobre a terra, vou terminar, me arrependo, né? Há um pesar no meu coração de ter feito tudo isso aí, né? Mas Noé, mas em você eu achei graça, faze para ti uma arca, né? Então Deus, irmãos, em toda a Bíblia você não vai ver Deus falando com Noé mais de uma vez acerca da arca. Então o falar que Deus teve foi um falar convincente para Abraão, também foi um falar convincente para Noé, né? Porque Noé levou 100 anos para edificar uma arca, e somente depois que ele edificou a arca que o dilúvio veio. Então, irmãos, são mensagens convincentes. Nós precisamos
entrar na palavra, estudar a palavra, para que nós abrimos a nossa boca, a nossa mensagem ser convincente, ser transparente, ser uma mensagem que realmente transforma, uma mensagem da pregação do Evangelho, uma mensagem que traga transformação e salvação e garanta a vida eterna. Assim como foi com Noé acerca do dilúvio na arca, eu já falei, né? Nenhum homem, olha só, irmão, nenhum homem sã consciência deixa para trás o seu país, deixa para trás os seus pais, deixa para trás o seu habitat natural, parentes, né? E vai sem rumo, sem destino para um lugar desconhecido, irmão, sem ter sido totalmente convencido que aquele plano seria a melhor opção bem para ele. Olha a questão do plano aí, né? Imagine a insegurança de Abraão e Sara. Imagine quantas vezes Abraão deve ter ficado do modo introspectivo, na sua introspecção, né, ele tentando de alguma forma convencer a Sara, né? Quanto tempo demorou para convencer a sua esposa Sara? Quanto tempo? A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente conjecturando, né? Sara não era tão passiva assim, eu creio nisso, né? Uma mulher sem vontade própria. Eu creio que não, porque embora naquela época a mulher era serventia, né? Tinha uma submissão muito grande, né? Ao seu, mas eu creio que ela não era tão passiva a esse ponto de poder questionar a Abraão, né? E eles viviam numa sociedade completamente desenvolvida e confortável, tá? Abraão não era qualquer pessoa não, tá, irmãos? Eles viviam numa sociedade completamente confortável, desenvolvida para a sua época. A sofisticação, a fartura florescia em volta dos rios Tigre e do rio Eufrates, onde ali próximo de Ur, né, onde que eles habitavam, né? E Deus, ele chamou a Abraão e também nos chama, aleluia, da mesma forma como ele chamou a Abraão, né? Fez um chamado a Abraão, deu um norte para Abraão, deu um direcionamento para Abraão. Jesus também nos chama. Lembra que ele fala? Segue-me, né? Vinde após mim, né? Ele diz, segue-me. Ele olha para Pedro, segue-me, né? Que homem fascinante, que fascínio é esse? Que Jesus passava, as pessoas eram atraídas por eles, e o mesmo Jesus fala bem para nós hoje, segue-me, né? Vinde a mim, sai dessa vida vazia, sai dessa tua vida fútil, dessa vida enganosa, dessa vida de religiosidade, esse sistema de religião, né? Sai do meio que você vive, né? Sai dessa vida, ser um coração bem transformado, né? Enquanto Ele nos ensina, irmão, né? Vinde, Ele diz, sai. Nós temos que sair da nossa vida, do nosso modo assim de viver, né? E quando nós saímos, aí Ele fala, vinde, pois, né? E quando nós vamos até Ele, né? Ele nos ensina, e depois que Ele nos ensina, Ele diga, se tu uma bênção. Não foi isso que Ele falou para Abraão? Se tu uma bênção, Abraão. A mesma coisa é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, Ele escolhe 12 discípulos, ministra sobre ele 3 anos e meio, fala acerca do reino, fala acerca de tudo, né? Dá testemunho do Pai, dá testemunho da sua vida, fala da sua morte, fala da sua ressurreição, da ascensão, fala do derramamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo seria o vosso consolador, né? E depois de tudo isso, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e depois ele vai, agora tu pode ir. Não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Uma vez que você está revestido, vai, se tu uma bênção. Foi isso que ele falou assim para Abraão. Então Deus não nos chama para nos amaldiçoar ou nos prejudicar, né? O Senhor não é aquele que desmancha prazer, irmãos, aleluia, né? Quando Deus nos chama é para nos abençoar. Fala comigo aí, ó. Quando Deus nos chama, é para nos abençoar. Algo semelhante aconteceu conosco. As mesmas bênçãos aconteceu conosco. Sai e vai, né? Sai dos ídolos, né? Era assim? Eu saí dos pagodes, né? Tem umas pessoas que saem da macumba,
sai dos candomblés, né? Sai da sua vida mesmo, católico, sai da sua vida mesmo, para de fazer muita coisa até se encontrar com Jesus. Paulo era aquele perseguidor, Paulo era aquele homem zeloso, sim, da lei, religioso, mas sai, e quando ele saiu, ele encontra aquela luz, e a partir daquele dia, a história de Paulo muda completamente, né? Então nós devemos sair dos ídolos, e nós devemos nos integrar a uma comunidade que sirva ao Deus vivo e verdadeiro, né? Sair dessa vida egoísta que nós temos, né? E vislumbrar uma vida diferenciada em Cristo. E a vida diferenciada, irmão, nós só encontramos em Cristo. Exercer o nosso chamado com excelência. Isso só é possível se eu estiver em comunhão, na presença do Senhor. Ter um ministério para cumprir, ter um chamado bem para cumprir, com excelência, servir com excelência, tudo isso na sua presença. Isso é maravilhoso, irmão. Saber que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, né? Sai desse mundinho em que você é servido e vai procurar oportunidade para servir os outros, irmão. Você repete comigo: sai desse mundinho que você é servido e vai procurar uma oportunidade para servir aos outros. Aleluia! Muitas das vezes nós gostamos de ser servido, né, irmãos? Mas nós fomos chamados para servir e não para ser visto. Aleluia! Ele partiu sem saber para onde ia. Abraão partiu, saiu, foi chamado, ele parte sem saber para onde ir. A primeira atitude de Abraão ao chegar em Canaã, aleluia, foi levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Aí eu te falo uma coisa: com quem Jacó aprendeu a erigir um altar? Com seu avô, com seu bisavô Abraão, né? E o que era o altar? O que representava o altar? A presença de Deus, o local do sacrifício, né? Hoje, né, esse altar está dentro de nós. O local do sacrifício está dentro de nós, o sacrifício do louvor, né? A nossa adoração, a nossa entrega, né? Nós somos sacerdócio, né? Real, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos chamados para as boas obras de Deus, né? E no Velho Testamento, né, o ponto culminante do encontro com Deus, de Deus com os seus servos, era o altar. Era no altar que nós nos encontramos com Deus. E esse altar era uma mensagem. Esse altar era uma mensagem de Abraão. Quando Abraão ele sai dali, que edifica um altar, a terra está mandando uma mensagem ao céu. Ele testificava numa linguagem não verbal, né, que toda a sua família, que toda a sua vida, a sua profissão, Senhor, agora os meus projetos passados, os meus projetos futuros, né, estão na sua inteira dependência. Essa era a mensagem que Abraão estava passando quando ele edifica um altar. E o altar também é o símbolo da cruz de Cristo, lugar de providência bem para nós. Foi no Calvário, né, que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Aleluia! Lá ele orou, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Em outro altar, no Monte Moriá, né, o patriarca foi impedido de oferecer o seu filho Isaque, né? Na cruz, Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou por amor de nós. Ah, meu Deus do céu. Irmão, isso tem que mudar a minha vida. Isso tem que mudar a minha maneira de ver o Evangelho. Quando Abraão foi oferecer, Abraão, não faça tal coisa, né? Mas no Moriá, lá quando Jesus foi, né, o nosso Deus não poupou o seu único filho. Ele ofereceu no nosso lugar por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os altares eram a marca de um adorador, né? Hoje os adoradores, os verdadeiros cristãos, têm marcas, né? Amor um pelos outros, fidelidade no casamento, integridade nos negócios, irmãos, prestação de serviço com qualidade, irmão, que são empresários, que têm negócio,
né, esses irmãos 7-1, pega dinheiro com um, com o outro, emprestado, dá a volta no outro. Não, irmãos, respeito aos idosos. Somos contra a questão do aborto, né, como as práticas dos homossexualismo, né, entendemos a sexualidade como um presente dado por Deus, tá? Bom deixar isso claro, para ser desfrutado dentro das fronteiras de um casamento, não essas coisas que a gente vê por aí, que os políticos estão querendo aprovar, não é isso, irmãos? Então tudo isso vai contra a autoridade representativa de Deus, tá? O altar também, ele fala da comunhão de Deus, né? Pela oração, é lá que nós oramos, né? E não precisamos edificar altares como o de Abraão hoje, né? Nós não precisamos mais, mas podemos edificar os altares de oração em nossa própria casa, aleluia, com a nossa família, no trabalho, com nossos companheiros de trabalho, na condução. Você pode estar orando a todo tempo, em qualquer lugar, né? Mateus 6,6, né, fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai, e teu Pai que está em secreto, e teu Pai que em secreto te vê, te recompensará. Aleluia. Será que podemos experimentar o impacto da presença de Deus sem oração? Acho que não, irmãos. Acho que não tem como, né, ser impactado com a presença de Deus sem ter uma vida de oração. Abraão era um homem de oração, por isso ele tinha a presença de Deus constantemente, por isso que ele ouvia a voz de Deus constantemente. Foi por causa da sua intercessão, né? Abraão era um homem de oração, e foi por causa da sua intercessão que Deus poupou a vida de Ló no período da destruição de Sodoma e Gomorra. Então isso mostra que Abraão era um homem de oração, de intercessão, alguém que orava a todo tempo, alguém que tinha a presença de Deus, a tal ponto de receber, né, a teofania, o próprio Deus vindo a Abraão, sentando com Abraão, comendo com Abraão e se tornando o amigo de Abraão. Que você e eu possamos nos tornar amigos de Deus, amigos do Senhor, aleluia. E em Gênesis 11, né, os homens estão construindo catedrais, enquanto no capítulo 12 Deus está chamando uma família. Em Gênesis 11, os homens estão construindo catedrais, estão se achando, pensando mais neles do que em Deus. Não é isso que nós vivemos hoje aí, né? Querem agradar as suas realizações, destacar as suas conquistas, mostrar quem pode mais. Esse é o cenário de hoje, né? Hoje é o que nós vivemos isso. Em contrapartida, em Gênesis 12, Deus está em oposição a tudo isso. Deus está em oposição a eles. Enquanto eles querem, pensando neles mesmos, enquanto eles estão ignorando a Deus, construindo algo para engrandecer o nome deles, tornar célebre o nome deles, fazer grandes realizações, dar destaque para as suas conquistas, mostrar quem pode mais, Deus, ele está em oposição a eles, construindo uma família. Então tudo começa na sua casa, tudo começa dentro daí da tua casa, lapidando o caráter e desenvolvendo pessoas. Através de uma família, né? Deus, ele teve uma nação, e através dessa nação o nosso Messias, o nosso Jesus Cristo veio até nós, né? O Messias veio, o Salvador da humanidade veio através de uma família. Aleluia! Que coisa maravilhosa, que contraponto, que contrapartida diferente, que pontos bem diferentes, o que é terreno e o que é celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, irmãos, você consegue ver que há... Perdão, irmãos, deixa eu tomar uma água aqui. Consegue ver que há grande contraste entre o que é um projeto humano e um projeto divino, né, de povoar e desenvolver a terra, né, porque na realidade Babel tinha a mesma ideia, né, mas de povoar só entre eles, de viver só entre eles, mas o projeto divino era de povoar toda a terra, assim como ele disse lá para Adão: enchei a terra, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra, e dominai e sujeitai a terra.
tá, irmãos? Então o projeto de Deus é com a terra, aleluia. Em Babel, a torre da confusão, a corporativismo, né? E só um entre eles, a coletividade, mas para o intento deles, ninguém tem nome. Em Babel também tem perda de identidade, porque ninguém sabia o nome assim de ninguém, só sabia que só tinha o nome bem de Nimrod, né? Mas eles tinham corporativismo, eles tinham coletividade, eles tinham unidade. É por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós, entendeu? Então, só que em Betel, né? Em Betel, as pessoas têm nome, aleluia. Em Betel você tem Abraão, tem Ló, tem Isaac, tem Jacó, tem tudo, né? Em Babel dá a ideia de superlotação, né? Dá a ideia de ficção, né? De fixação, superlotação, né? Babel dá a ideia de antagonismo ao plano de Deus, quer dizer, é ao contrário do plano de Deus, né? Em Betel, a peregrinação, a dispersão e também a missão, ou seja, o plano de Deus para Abraão foi bem claro, ao ponto de falar: Abraão, olha para os céus, assim será a tua descendência, quantas areias da terra, será tão numerosa quanto as areias do terra. Então Deus está falando para Abraão que no plano dele, né, os céus e a terra, né? Ele toma os céus e a terra, ele fala que os descendentes de Abraão serão tão numerosos quanto os céus e quanto a terra. Então, irmãos, isso é maravilhoso, saber que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos planos. Babel pode ser a igreja voltada hoje, Babel pode ser hoje, a igreja de hoje voltada bem para si, a igreja fechada bem para o mundo, né? Na linguagem templária que nós usamos, é só a gente, aqui é só nós, né? Aquela panelinha, né? Ninguém entra, é um bloco fechado. Para alguém entrar aqui tem que comer na nossa mão, ler na nossa cartilha. Então ela pode ser essa igreja voltada para si. Olha, irmão, o que tem de Babel por aí hoje não está no gibi, meu irmão. Em Betel somos transformados de abençoados para abençoadores. Se tu uma bênção, foi isso que ele falou para Abraão. Em Babel, agora nós estamos vendo o contraste, né? Em Babel, as pessoas querem ser grandes, querem ser endeusadas, querem ser celebridade, querem tornar o nome da sua denominação maior, querem tornar o seu nome ser reconhecido, né? Ser endeusada pelas pessoas. Em Babel, eu creio que recebiam tapinha na costa. Olha essa pregação, olha esse louvor que tu cantou, olha a tua igreja está crescendo, olha quantas coisas, né? Mas em Betel, aleluia, é Deus que nos engrandece. Em Betel, é Deus que nos dignifica. Em Betel, nos aceita e nos convida a servir, irmãos. Aleluia, como Deus é maravilhoso. Por isso, nós enfatizamos, e aqui eu termino, por isso que o nosso desejo, né, e eu enfatizo isso, que nós queremos, né, a igreja do coração de Deus é uma igreja relacional, irmãos. Então nós temos isso, uma igreja relacional, uma igreja que seja relevante, uma igreja que atinge o coração de Deus, o desejo do coração de Deus. E qual é o desejo do coração de Deus? É que nenhum homem se perca, mas que todos chegam ao pleno conhecimento das verdades. É que todos chegam, que todos conheçam que somente Jesus Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Aleluia. Tá? Então a igreja relacional, ela precisa ser, além de relacional, ela precisa ser relevante nessas questões. Uma igreja que cuida uns dos outros através de pequenos grupos, né? Uma igreja que celebra a coletividade, onde nós nos reunimos, né? Onde nós conhecemos melhor os nossos irmãos, conhecemos uns aos outros. Irmãos, tem situações aí que você vai para culto, irmãos, termina o culto, que você sai correndo, vai para casa já pensando assim, na segunda-feira, não tem aquela comunhão, não tem aquela participação comum, né, depois ali, né, porque os irmãos são tomados pela sua vidinha, né? E a igreja, ela precisa estar revendo o seu papel hoje, né? De promover essas comunhão,
de promover esse partir do pão, né? O partir do pão é a comunhão, é a mesa, é onde nós podemos sentar, ter comunhão, nos relacionar, né? Onde nós sermos um com nossos irmãos, compartilhar as nossas fraquezas, nossas debilidades, né? Orar com aqueles que oram, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar também com aqueles que choram, né? Somos como Abraão e Sara, nós não temos uma residência fixa, aleluia, porque nós aguardamos, né? Nós ansiamos pela pátria celeste que vai descer do céu, a nova Jerusalém que vai descer do céu. O que Jacó viu foi uma escada e anjos descendo, né, e subindo sobre Jacó, né? Mas o que João viu? João viu a nova Jerusalém que descia do céu, adornada, ataviada como noiva, adornada, ataviada para nós, vindo na direção de nós, ataviada para o seu esposo, e nós iremos entrar com o Senhor nas suas bodas, irmãos. Esse é o plano do qual você faz parte. E aqui eu termino. Esse é o plano que você foi inserido. Então, irmãos, que teus planos, eu falei, não é errado fazer plano, mas que os teus planos possam estar de acordo com os oráculos, de acordo com a vontade soberana de Deus, que eles possam estar alinhados à boa, perfeita e agradável vontade. Que você, nesta tarde e noite, seja abençoado com essa palavra, que você possa sair de Babel, sair da confusão, sair daquilo que te confunde, né? E que você possa se voltar para Betel, que é a casa de Deus. Então saia do momento religioso, né? Saia do sistema, né? Não seja um fantoche de um sistema que está prestes a cair, irmão. O fantoche, o sistema está prestes a ser desmoronado, a ser desbancado. O sistema religioso, essa grande Babilônia, embora ela tenha sido confundida ali, mas por toda a Bíblia, ela é uma edificação paralela à edificação de Deus, né? E ela cresce, assim como a serpente do Éden torna-se o grande dragão em Apocalipse. Aqui, essa Babel que foi confundida, ela se torna em duas. A Babilônia, a grande Babilônia, a mãe da prostituição, a mãe de toda eu vou ler aqui para os irmãos para a gente terminar. A Babilônia religiosa, a igreja estatal, ela é a mãe de todas as denominações, né? Ela é a grande prostituta que Deus fala. E a Babilônia comercial, que é a Babilônia política e comercial, mas elas duas vão cair, né? Elas duas estão com prazo de validade, e a comercial e política vai ser onde o anticristo vai governar, tá? E você precisa, irmão, sair da Babilônia. Ele fala assim: sai da Babilônia, povo meu, sai da Babilônia, povo meu, porque a Babilônia, irmãos, para a Babilônia está reservada o juízo e a destruição de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. E eu te digo mais, no final dela, se conecte lá, se inscreva-se no canal Conectados aos Céus através da palavra, e que Deus te abençoe, e que Deus traga, que Ele possa falar mais acuradamente, que o Espírito Santo nessa noite ainda possa te mostrar algo que eu não fui capaz de mostrar com as minhas palavras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.